ucranianos que falam russo. Aparentemente pode ser surpresa para alguns, mas vamos imaginar, usar a lógica. É perfeitamente normal isso acontecer, tá? O que eu vou mostrar agora é uma pesquisa que saiu já antiga, é um censo, melhor dizendo, de 2001. Então, de lá para cá, muita coisa mudou, né? Acredita-se, inclusive, que algumas regiões até aumentou o índice das pessoas que falam russo em alguns territórios. Não é só falar russo, não é ser bilíngue, é considerar como a sua língua materna russo. É diferente, tá? Só para deixar claro. Se for analisar quantas pessoas de fato falam russo na Ucrânia, vamos ver que vai ser uma quantidade muito grande. Mas que consideram como sua língua, tá, materna russo. Vou mostrar já o mapa aqui. Esse mapa é do censo 2001, tá? Tá no material Sociedade Ucraniana de 1994 a 2005, monitoramento sociológico, tá no site, tem até o site, o diff.org.ua, tá? Que é ucraniano, onde mostra exatamente essa. Deixa eu só dar um pouquinho mais de zoom para ficar mais fácil, né, visualizar. E o que que acontece? Ah, voltou a arriscar, que bom. Perceba que, coincidentemente, 2001, então foi antes do conflito mesmo estourar, mas já, evidentemente, havia toda uma problemática no Donbás, digamos assim. Então, nessa região, tanto de Donetsk, eu vou até destacar aqui, tá bom? Tanto essa região de Donetsk como a região de Luhansk, formando assim praticamente o território que é conhecido como Donbás, né, que é essa região aqui, já representava 68,8% em Luhansk. Dizia-se falar russo, né? Não só falar russo, vou repetir, né? Que consideram como a língua materna russa. E já em Donetsk, 74,9%. E mais abaixo aqui, no Oblast de Zaporizhia, 48,2%. E aí vem algumas informações interessantes que cada um tem um contexto, né? Tem um porquê que é interessante. Primeiro, dá para ver claramente que toda a região que teoricamente os russos querem avançar hoje, ela tem uma população consideravelmente grande que fala russo, né? Ou que falam russo porque são ucranianos que falam russo por, né, já estarem acostumados, questão cultural mesmo. Presença russa tem N fatores, tá? Evidentemente que esse lado aqui, mais a leste, tem todo um contexto histórico, tem a questão dos cossacos que ficavam próximos, que meio que faziam divisa aqui nessa região. Tem todo aquilo que eu falo, tem um contexto histórico de aproximação maior com os russos. Apesar de terem sido o mesmo país, vamos chamar assim, o mesmo agrupamento, né, a antiga União Soviética durante alguns anos, mas os ucranianos tiveram altos e baixos em seu território, né, é normal, já teve parte dele pertencendo a outras regiões. E o interessante é observar que, ó, na Crimeia, 77% da população já falava russo. Tem tem um estreito aqui, tá? E esse estreito, que na realidade é uma ponte, o pessoal, eu já vi vários vídeos, o pessoal comentando que Crimeia tinha muita gente que vinha para essa região aqui, alguns ricos, os russos ricos, vinham para a Crimeia, não sei hoje como é que tá, devido à questão de conflito e tudo mais, mas eles vinham para cá para, enfim, era um local muito famoso, com iates e coisas desse tipo, era o point de feriadões, fim de semana e algo do tipo dos ricos, tá? Durante um tempo. Sevastopol, 90,6%, evidentemente, por conta de base militar russa. Então, lógico, as famílias desses soldados terminam vindo para cá, enfim. Então, uma coisa vai levando a outra e ao surgimento, então, de uma população maior, mais concentrada. Já desse outro lado aqui, é interessante observar, tá? Que é o Oblast de Odessa, que aí tem um outro motivo. E o que é que tem a questão do Oblast de Odessa? Ele é uma região próxima aqui à
relativamente próximo a outros países, tá? Mais abaixo, Bulgária, tem a Moldávia aqui, né? Tem o caso da Transnistria, que tem presença russa, é uma região separatista da Moldávia, tá bom? E o que é que acontece? São regiões que, né, a Transnistria fica aqui nessa listinha aqui, bem estreitinha, né? Desse trecho aqui. E nessa região, então, são regiões que têm uma aproximação forte com os russos, tá? À medida que vamos avançando a oeste, perceba que a porcentagem diminui, porque também já há uma influência de outros países, de outras culturas, tá? Nessa outra parte. Então, existe um contexto. Tem até um opositor, uma opositora, é uma congressista ucraniana que é opositora a Zelensky, me desculpem, eu não lembro o nome, e que eu acho que tem um tom de brincadeira por parte dela, evidentemente, existe uma certa ironia, normal, né? É normal dos opositores usar de ironia muitas vezes, mas ela comenta que é algo do tipo, Zelensky vive reclamando dos russos, mas seus generais, as conversas que acontecem para poder decidir alguns conflitos e algumas situações é toda feita em russo, porque não tem de fato nenhum ucraniano. Ele fica brincando nesse sentido, tá? De que são todos russos. Lógico que o sentido dela dizer são todos russos, porque tem uma questão mesmo de menosprezo, etc. Mas também o fato real mesmo de muitos desses generais, né, das antigas, da antiga União Soviética, ou que ainda são daquela época, ou já militares mais novos, mas que tiveram, né, uma escola ainda soviética, não é? É que de fato, né, se você observar bem, praticamente a geração inteira dos soldados ucranianos são da escola soviética, né, com raras exceções. Só alguns muito. Porque, assim, esses mais novos que hoje lideram tiveram professores que foram do tempo soviético. Né? Então, tem toda essa, por isso que eu estou comentando isso. Né? Tem toda essa questão. Só a geração muito mais nova, que são poucos que estão no front, é que já é uma geração que vai aprender, vai ser um novo contexto daqui a alguns anos, né? Mas aí então tá aí a questão que eu mostro, né, a questão cultural, como influencia e a questão todinha, né? Hoje os russos ocuparam praticamente, tem avançado nesse ritmo acelerado aqui em busca de algumas áreas, né? Especificamente de Dnipropetrovsk, por exemplo, tá bem avançado, vou mostrar até no mapa aqui, né? Deixa eu tirar aqui as regiões de ataque só para entender melhor. Então, ó, o Oblast que eu comentei, né? O Donetsk tem avançado. E tem o outro oblast, que é o Dnipropetrovsk, que é esse outro oblast aqui vizinho que tem, na época, 32% da população que falava russo. O vizinho de Luhansk aqui, mas que é o de Kharkiv, tá? Que é o oblast de Kharkiv, que fica aqui, que faz divisa aqui. Tem Kharkiv e Belgorod, né, do lado russo, que é bem famoso. E então tá aí uma situação diferenciada, existe todo um plano russo, o plano original russo, né? Pré, Pré-conflito de fato, é que seria a ocupação todinha desse lado do Rio de Dnieper, né? Para cá, todo o leste. Então, teoricamente, a ocupação avançaria nesse sentido aqui, teria mais esse outro oblast, esse outro aqui, né? Então, seria algo como isso, né? Desce para cá, assim. É porque tem uns trechos aqui que pegam parte de um outro oblast. É bem maluco. Então seria mais ou menos assim, né? Toda essa região. Então, era o plano, ou ainda é, não sei, russo, de ocupação, né? Todos esses oblastes aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O outro oblast, ou região separatista, ou não sei como é que seria a terminologia correta, né? Para a Crimeia, que já faz parte.
já antes, né, desse conflito atual, e que alguns, inclusive, relatam que esse conflito ele é já antigo, não é de agora, se formos analisar. Isso cabe uma outra história. Mas, enfim. Então, esse seria mais ou menos a região ocupada russa, que representa, na realidade, a porcentagem maior de população que fala a língua russa, ou por presença de russos, ou descendentes, ou questão cultural, e terminaram, né, só aprendendo o russo e não aprendendo o ucraniano, por exemplo, tendo mais proximidade com a cultura, enfim, com uma série de questões relacionadas a isso, tá bom? E aí, mais uma vez, só repetindo, a origem dos dados tá no DIF, tá? É só você digitar. Tem um monte de mapas lá. Algumas pessoas às vezes me perguntam, né, alguns mapas, dif.org.ua. Ver se tem como aumentar. Tem não. Mas se eu digitar aqui do lado, então dif.org.ua, você vai conseguir então ter acesso a esse e outros mapas que tem lá presente. Beleza? Então é isso. Diz aqui o que você achou dessa análise. Valeu, grande abraço.